Questão 6. Um automóvel passou pelo marco 30 km de uma estrada às 12 horas. A seguir, passou pelo marco 150 km da mesma rodovia às 14 horas. Qual a velocidade média desse automóvel entre as passagens pelos dois marcos? Para resolver essa questão, temos que tomar um cuidado, porque temos duas marcações de posição e duas marcações de tempo, dois tempos marcados também. Sabemos que o veículo passou pelo quilômetro 30 e depois passou no quilômetro marco 150. Sabemos que ele passou no quilômetro 30 às 12 e no quilômetro 150 às 14. Anotando isso no nosso caderno, então, a posição inicial, o primeiro ponto que visualizamos o veículo foi no quilômetro 30. Isso foi às 12 horas. E passou no marco 150 às 14 horas. E pediu para calcular a velocidade média entre os dois pontos, mais ou menos qual foi a velocidade do veículo ao longo do percurso. Partindo da mesma equação que trabalhamos anteriormente, basta usarmos o deslocamento dele, a distância percorrida, e dividir pelo tempo que ele gastou para fazer isso. Só vou abrir aqui um pouquinho a equação para lembrarmos então que esse deslocamento é a diferença entre o ponto inicial e o ponto final, quanto foi que ele andou. E o tempo também é a diferença entre o tempo inicial e o tempo final, quer dizer, o quanto tempo que ele demorou para fazer o percurso. Seguindo nos cálculos, temos então que a posição final dele foi no 150 e partiu do 30. Então, para chegar no cálculo da posição aí, quanto foi que ele deslocou, basta fazer o cálculo 150 menos 30. E o tempo que ele demorou, a mesma coisa, pegar o tempo final, que foi às 14 horas, e subtrair o tempo inicial, que foi às 12 horas. Temos na questão que a velocidade média dele será então relativa aos 120 km, que foi o deslocamento total, dividido por 2, que é o tempo total de 2 horas. Então, ele fez 120 km em 2 horas. A velocidade média dele foi, então, de 60 km por hora. 120 dividido por 2, 60 km por hora.